Olá! Então, estamos aqui para fazer um programa especial para vocês. Como prometido, a gente está trabalhando todo este mês de setembro em todas as nossas redes sociais esse tema, o Setembro Amarelo, ou essa busca de uma forma mais amorosa para tratar desse assunto. A nossa intenção aqui não é trazer nada agressivo, pelo contrário, é tratar esse tema do Setembro Amarelo, ou como algumas pessoas dizem, valorizando a vida, né? Trazer isso de forma mais tranquila pra gente. E é por isso que estamos aqui hoje com a Cristina Tristacci, para que ela possa trazer um pouquinho pra gente dessa informação. Conta um pouco pra nós de você e de todos esses projetos lindos que a gente estava conversando antes. Certo, meu nome é Cristina, sou psicóloga de formação, né? Mas também, assim, fui pra psicologia porque foi literalmente chamada, assim, né? Como se fosse um chamado mesmo, né? Porque eu sempre gostei muito dessa área social, de ajudar as pessoas, e eu não sabia como eu poderia desenvolver essas coisas. E aí eu percebi lá pelos intermédios dos meus 25 anos que sem estudo a gente não ia pra lugar nenhum e tinha que saber o que eu tava fazendo. Então eu comecei a cursar psicologia, hoje eu sou psicóloga formada, eu atuo como psicóloga social numa UBS aqui da região, e também eu tenho em Caxias do Sul o projeto Rever Psi, tá? O Rever, ele surgiu da ideia muito da gente poder trazer a psicologia para perto das pessoas, para as pessoas poderem entenderem assim o que faz um psicólogo. Sabe, o psicólogo não é só para quem pode pagar muito caro. O psicólogo não é só para sentar na clínica, não é só isso que é o psicólogo, sabe? Então tudo o que o psicólogo pode fazer. E dentro dessas temáticas, o que a gente mais aborda é a promoção à vida, é a saúde mental. Porque a gente nota, desde o adolescente de 13 anos até o idoso de 90, que a questão da depressão, do mal-estar, da solidão, da tristeza e até a questão do suicídio é uma questão que permeia a idade, não importa em qual, né? Não importa aonde a gente está, se a gente está lá na comunidade ou se a gente está numa empresa, não importa se a gente está na escola ou se a gente está na casa da pessoa. Não importa a renda, Não. importa a cultura, nem grau de escolaridade, né? A gente percebe bastante isso no grupo, dentro daquelas pessoas que a gente atende no trabalho e nos aconselhamentos, que não tem, tu não consegue nem distinguir, né, Cris? Qual é a razão da depressão desta pessoa? Assim, tô olhando de fora... Cara, não tem muita explicação. Sabe que teve uma senhora uma vez que me disse uma coisa que me deixou muito marcada, que ela disse, eu tenho uma depressão sem graça. E eu perguntei, depressão sem graça? Alguma tem graça, né, na minha cabeça? E ela disse, não, eu tenho aquela que não é por trauma, não é pós-parto. Ela disse, não é nada, assim, não aconteceu nada, eu simplesmente tenho. Aí quando as pessoas me perguntam, assim, por que eu me sinto assim, eu não sei responder. E essa depressão sem graça é a mais comum, porque, tipo, às vezes não acontece nada na vida da pessoa, assim, que possa ser, por exemplo, um grande evento, né, como a morte de alguém, ou sofrer um acidente de carro e perder algum movimento. Às vezes é uma série de acontecimentos menores, que vão acontecendo desde sempre e nunca foram olhados, entende? A gente tem o costume de pegar as nossas coisinhas, botar numa gavetinha, fechar bem fechadinho, botar no armáriozinho e aí esquecer lá. E esquecendo. E essas coisas vão voltando depois e assombram a gente. E aí, quando a gente não olha, elas se tornam, sim, uma doença que pode ser a depressão. A gente fala bastante isso no workshop e agora no Não Sem Culpa, que a gente tem muitos potinhos, né? Que no nosso dia a dia vão sendo enchidos pela nossa falta de percepção do agora, né? De estar sempre no automático, tomar decisões, fazer coisas baseadas no automático, na cultura, no que o pai quer, no que a mãe quer, no que a família quer, no que a sociedade quer, né? No milhões de imposições. E eu vejo que eu sou um exemplo desses. Eu contei já em outros vídeos, mas acho que é interessante relatar para você. Eu sou uma pessoa que vivia uma depressão muito grande em 2015 e eu me recordo de ter me acordado da depressão, de um surto
eu acredito que foi um surto psicótico, eu estava no meio do asfalto, caminhando, quando um carro, o cara buzinou e começou a gritar, porque ele ia me atropelar. Eu estava caminhando e eu não me dei por conta como eu cheguei lá. Tu não se recorda? Não recordo. Não tenho ideia de como é que eu cheguei no meio do asfalto. Eu só me acordei porque ele realmente buzinou e gritou. E aquilo ficou muito marcante em mim. Tu quer se matar, sua louca? Talvez tu quisesse. Eu não duvido que fosse algo já, né, tu vai guardando esses pensamentinhos e eles vão te assombrando, como você disse, e tomam ações. Sim, Né? sim, porque a mente e o corpo é uma coisa só. E é uma coisa, às vezes, que as pessoas não entendem. Quando elas têm, por exemplo, um sintoma ali, tipo, coração muito acelerado, aí elas vão no médico, no cardiologista, vão em tudo que é lugar, assim, nessa questão orgânica. E ninguém se dá conta que pode ser muito mais a questão, às vezes, de saúde mental. Tu não tá bem, tu tá ansioso, tu tá já tendo sintomas físicos de uma questão de saúde mental. Então, isso tem que ser olhado, sabe? A nossa grande preocupação de trazer informação mais embasada, porque todos os meus relatos são, eu não sou médica, minha formação é gestão de pessoas, então, mas todos os meus relatos, tudo que a gente compartilha é baseado na minha experiência viva, vamos dizer assim, né? Então o nosso convite, a tua pessoa, eu fiquei muito feliz e agradecida porque você aceitou, é realmente trazer esse embasamento, essa coisa mais prática, mas mais com teor profissional mesmo, uma visão mais profissional. E a nossa grande preocupação quando a gente conversou sobre o tema é falar muito sobre a adolescência. Essa é uma coisa que está muito preocupando a gente, porque quando eu tive depressão, eu já tinha quase 40 anos, então eu percebo que eu tive uma forma de lidar um pouco mais madura, eu tinha mais responsabilidades, eu tinha 2 filhos para criar, tinha mais deveres que me mantinham, né, na condição de não atentar contra mim mesmo. Mas a grande preocupação nossa é trazer uma clareza mais para esse fato social, né? Da adolescência não ter mais um elo, ela não, assim a gente percebe que ela não tem mais nada que a faça querer viver. Na verdade, o que a gente nota trabalhando com adolescentes são que muitos assim não são olhados, sabe? A vida adquiriu um ritmo tão, né? É tanto que parece aqueles clipes que criam de imagem, a gente fica com dor de cabeça, assim. E isso os pais não se dão conta. Os pais acham que, por exemplo, assim, o meu filho só vive no celular e não quer mais fazer nada. E aí tu vai observar o pai ou a mãe, ele que só vive no celular e não quer fazer mais nada. Né? Porque aquele pai ou aquela mãe trabalha o dia inteiro, chega em casa, come e ficam lá, né? Texting. E aí a gente percebe que os adolescentes, o quê? Copiam, né? Então, na verdade, a gente tem que olhar também que os nossos filhos são os nossos espelhos, de certa forma. E além de serem nossos espelhos, eles são o que a gente chama do sintoma da família, né? Quando alguma coisa não tá muito bem com a criança ou adolescente, a gente sempre olha pro todo, pra família, né? O que tá acontecendo com essa família? Se tem um adolescente, por exemplo, que tá indo muito mal na escola, muito mal, assim, tipo, vai rodar, tem jeito. Aí a gente pega, porque a escola ama mandar pra nós casos assim, esse menino vai rodar, resolve. Né? Como se a gente tivesse um pote pili-pipi, assim, que tudo ia se resolver. Adoraria, isso é maravilhoso. Aí veio o adolescente pra nós, e o adolescente, ele é, por exemplo, o ponto final, o ponto do iceberg do problema, né? Em questão. A gente começa a avaliar e a gente vê que, por exemplo, o pai saiu de casa, a mãe só chora, a irmã menor apresenta ali já questões de hiperatividade, falta de atenção por conta dessa construção familiar. A família não consegue se organizar nessa nova configuração que se estabeleceu, né? Porque foi uma questão que não foi conversada com ninguém, simplesmente aconteceu. E a gente chega pra escola e diz assim, olha, né? Calma aí. E esse adolescente muitas vezes apresenta um risco, porque na adolescência a gente
como é que eu posso dizer? A gente dá uma oscilada entre a realidade e a fantasia, próprio da adolescência, tá? Esperado. Então, assim, para aquele adolescente, ele não entende que a saída do pai de casa só está saindo de casa e não da vida dele. Ele entende como o quê? A culpa é minha, eu que fiz, porque é tudo culpa minha, porque ele ouve isso o tempo inteiro, adolescente ouve, né? Que é tudo culpa dele. E aí o que acontece? Ele vai internalizando aquilo, então começa a dor a ficar tão grande que em algum lugar ele vai colocar. Se é só nas notas da escola, eu digo que bom, podia ser muito pior, né? Porque justamente por causa dessa oscilação entre realidade e fantasia, é que eles são um grupo de risco nessa questão da vida, né? Porque vai que ele entra ali no momento fantasioso e ele resolve que, tipo, eu não consigo viver se meu pai não estiver em casa, sabe? E aí ele toma isso como uma grande verdade, porque os adolescentes têm isso, as pequenas coisas que a gente diz como adulto, ai tá, né? E aí adolescente não, eles têm essa tendência que até as mães dizem, ai como meu filho faz drama. Realmente, eles têm essa tendência a aumentar a realidade, distorcer ela, próprio da adolescência. E nessa nossa vida louca, né? Porque um dos nossos compromissos, Cris, sempre é trazer práticas. Porque a gente sabe que isso que você está nos passando é uma realidade. Dentro da minha casa, na casa, eu acho que de milhões de famílias como a nossa. Mas o que realmente prático eu posso fazer? Olhar pro filho. Que seja simples, entendeu? Olhar pro filho, olhar no olho. Olhar no olho. É uma coisa tão fácil, tão simples. E pequenos rituais familiares. Adoro. Nós adoramos rituais. Rituais familiares, assim, ó. Vamos sentar e jantar juntos. As pessoas não fazem isso. Não. Ou então, assim, ó, não consegue jantar durante a semana por causa de faculdade, não sei o quê. Ok. Então, por exemplo, assim, ó. Sábado de meio-dia é o dia que a gente sai pra almoçar todo mundo junto. Porque você não gosta de cozinhar, escuta tudo de pai e mãe. Não gosta de cozinhar. Não tem problema. Vai pro restaurante, vai pra, né, pega uma marmita, pede um X, não sei. Se vire, né? Se vire. Tem um momento da família. E é um momento de família mesmo, da gente sentar, conversar, como é que foi teu dia, tua semana, como é que tu tá. É ser olhado. É uma coisa tão simples, olha no olho, sabe? Eu percebi esses tempos que tinha um adolescente que não sabia a cor do olho da mãe. Né? Perguntei assim na cara, tipo, qual é a cor do olho da tua mãe? Não, eu, na verdade, falei assim, que olho bonito tem tamanho. Aí ele pegou e olhou pra ela. Porque eles não se olham. Sabe? E é justamente isso. Às vezes a gente diz olhar, até num sentido muito mais abrangente, mas a gente pode começar com o básico. Isso. Que é o se olhar no olho, é ter pequenos rituais familiares. Tipo, quarta-feira de noite é o dia do cinema em família. Ou, sei lá, daí fica muito da criatividade do que as pessoas gostam. E não precisa ser muitos rituais. Se praticar um, já vai fazer uma grande diferença. Já vai fazer diferença. Eu gosto muito da questão do jantar, porque também eu acho que o alimento é muito bacana. Quando a gente partilha um alimento com alguém, é muito mais do que só comer e alimentar o corpo, entende? Sentar e comer e estar num ambiente gostoso é muito diferente do que sentar e comer e ir embora correndo, né? A gente precisa mais do que as vitaminas, os minerais e as calorias para manter a gente em pé. A gente precisa também estar bem, ter bons relacionamentos. Então, assim, sentar e comer e conversar e tal. E nas famílias que tem conflito, né, que a gente trabalha daí com a família inteira, às vezes, né. Então, as famílias que tem conflito, a gente então coloca assim, se um filho adolescente tem problema com outro filho, entre irmãos, e aí fica reclamando pra mãe, aí o outro fica reclamando pro pai, fica aquele ping-pong eterno que nunca se resolve, né. Aí então quem sabe a gente senta todo mundo junto e cada um coloca a sua questão, ouve o outro e vamos tentar chegar no meio termo, né? Porque às vezes as discussões começam muito simples, sabe? Tipo assim, ela pegou, entre irmãs é muito comum, ela pegou minha blusa e não devolveu. Aí isso não é olhado. A mãe só diz assim, fulana devolve a blusa e continua seguindo a vida, mas tipo, tu percebeu se fulana, por que ela pegou e por que ela não devolveu? Aí, nessa hora de sentar todo mundo junto, não tem jeito, entendeu? Tem que se resolver. Porque essa questão da blusa vira uma outra coisa, que vira outra coisa, que vira outra coisa. Quando vê, essa família tá em grande sofrimento, quando podia ter sido olhado lá. De volta ao potinho. De volta ao potinho. De volta ao potinho. Exatamente. Né? A gente tem essa percepção nos nossos encontros que se a gente consegue resolver
as coisas que ainda estão pequenininhas, uma raivinha, uma magoinha, uma dorzinha, eu consigo então lidar melhor e solucionar do que deixar aquele potinho encher e virar um raivão. Né? O pote da calma famoso, né? O pote da calma é uma coisa também que dá pra ser feito, tá? O pote da calma pode ser feito de várias maneiras, tá? Uma que eu gosto muito é água e glitter. Fica bonito, né? E é muito fácil, que daí tu coloca água e glitter ali, tipo, se não tá tudo bem, tu demonstra com aquilo, e aí tu pode brincar, trazer a criança também, porque criança tem isso, né? Criança a gente não consegue sentar e conversar assim, né? Criança, se tivesse uma criança aqui, ia estar subindo em cima de nós e revirando tudo, porque é uma criança, o que tu quer, né? E aí trazer esse elemento lúdico, sabe? Baralho de emoções ajuda muito também, como é que tu tá se sentindo hoje, aí a criança mostra uma carinha, mas o que aconteceu pra te estar assim? Olhar, sabe? E não precisa muito tempo. A criança, geralmente, em pouco tempo, ela já diz o que ela quer e quer brincar, sabe? Então, assim, tu não precisa tirar muito tempo da tua vida, né? É uma questão de agenda. É. Organizar, né? Mas às vezes a gente tá, eu vou falar por mim, às vezes a gente tá com tanto medo de ouvir do próprio filho aquilo que você já sabe, que você prefere então, né? Negar. Vou fugir desse assunto porque é melhor não lidar com isso. É o que acontece muito na terapia. As pessoas vêm pra terapia e aí quando elas se confrontam, assim, primeira coisa que elas se confrontam, elas desistem. A gente vê muito, assim, 2 meses, 3 de terapia, e aí a pessoa, assim, se dá conta de uma coisinha, né, tipo, ai meu Deus, tipo, eu fui responsável por aquilo e tal, e tipo, não aguenta, não suporta isso, sabe? E aí a gente vê também quanto a gente tá frágil, a gente não se suporta, né? A gente não se suporta, a gente não se aguenta. O quanto é frágil isso, né? Outro tema que a gente tá assim dentro do que foi buscado é o quanto as redes sociais estão influenciando nessas decisões contra a própria vida ou contra o próprio corpo, né? Sabe que agora que o Instagram tirou os likes, eu achei maravilhoso isso. Eu quase só não soltei foguete, porque, né, não solto foguetes, mas metaforicamente soltei muitos, porque com o Instagram, por exemplo, o Instagram, realmente vamos ver os nomes, né, o Instagram era muito nocivo, nesse quesito. Ainda tá? Não tá longe de... Mas ele era o mais nocivo, porque era uma busca por likes. Eu já vi gente excluindo foto porque não atingiu likes necessários. E gente, assim, não gente influenciador digital, nada disso, gente do nosso convívio, assim. E aí, tipo assim, meu Instagram, a minha foto lá deu 10 likes, muito pouco, foi excluído. Aí eu, tá, né? E aí depois outras questões assim, eu botei um stories, mas fulano não viu, então vou excluir. Né, que eu botei stories pro fulano ver. E aí tudo assim, sabe? E aí essas questões assim, tipo... bom, a tecnologia tá aí, não tem o que fazer. Daqui em diante vai ser assim. Então acho que a gente tem que reaprender, sabe? A gente precisa reaprender. Como que a gente precisa reaprender? E aí, sim, aí vem um papo bem clichêzão, assim, que tu não é só número, que tu é muito mais do que o tanto de likes que te dão, tudo isso. Mas mais importante ainda, o que tu quer mostrar pro mundo numa rede social? Isso é uma pergunta que eu faço, inclusive, pros meus adolescentes. O que tu quer mostrar pro mundo? Né? Porque aquilo que tu mostra é um recorte da tua vida. Nunca vai ser a tua vida inteira. Né? Nunca. Se tu colocar uma foto lá bonitinha, fazendo posezinha maquiada, ótimo, né? Maravilhoso, assim. E como é que tu é de manhã quando tu acorda? E fulano também é assim. E mostrar isso, sabe? Acho que a gente tem que, talvez, pra quem tá em risco por causa das redes sociais, que a rede social é um fator potencializador, né? Que nesse caso a gente teria que reverter e mostrar o outro lado, sabe? Mostrar, por exemplo, assim, que... Peraí, mas esse corpo, vamos ver. Faço também. Uma coisa eu fiz isso com uma senhora. Tipo, levanta, agora empina a bunda, e não sei o que, fica igualzinha, realmente, né? E aí mostrar, sabe, trazer pra realidade aquilo, porque a rede social está numa dimensão de fantasia, sabe? E quando tá na dimensão da fantasia, tudo parece mais bonito, né? Porque tá na fantasia. Eu fiquei bem feliz em ouvir isso de você, Cris, porque sempre quando a gente chega nesses temas, redes sociais, tecnologias, ou a gente escuta aquela vertente,
tem que bloquear, tem que impedir, não deixa mexer, arranca o celular e leva pra dentro do quarto. Ou então, aquela outra vertente, ai, fica, pelo menos não torna as drogas, sabe? Entende? Então, é muito bom ouvir que existe um meio termo pra isso. Porque se tu proibir, ainda mais adolescente, jovem adulto, se tu proibir, eu já vi adolescente pulando na janela de casa indo no amiguinho pra ver, entendeu? Não vai adiantar. E outra que assim, ó, vamos lembrar que o adolescente oscila entre realidade e fantasia. Se tu vai proibir na fantasia dele, é que aquilo ali não é propriedade dele, então aí sim que eu quero ver, né? Se tu conversa abertamente com ele, é que nem outras questões todas, por exemplo, a questão até das drogas, a questão da maconha e tal. Se tu fala abertamente com a pessoa, é muito diferente a percepção dela do que só tu proibir. Ah, tu proíbe. Tá, mas por quê? Então eu não posso pra minha idade, então eu quero. Né? Porque adolescente é isso. Né? Aliás, muito teste, né? É teste. Muito ser humano adulto é assim também. É verdade. Justamente porque, tem muitas pessoas que buscam relacionamento só desse jeito, né? Porque só tem isso de exemplo. Não tem outro exemplo na vida dela que não seja proibição. Então quando tu mostra que, tipo assim, a maconha não é adequada até que tu é maior de 20 e poucos anos por isso, porque o teu cérebro tá em desenvolvimento, se tu fumar maconha agora, vai matar teus neurônios, tu não vai se desenvolver cognitivamente. Tu explicar isso de uma forma que o adolescente entenda e tu simplesmente dizer não, são duas coisas bem diferentes. E pra rede social é a mesma coisa, né? Tu mostrar assim, ó, fulano, ok, aqui tá teu Instagram, o que tu quer mostrar pro mundo, né? Quem que tu é? Tu quer ser verdadeiro? Pensa que outras pessoas talvez vão se espelhar em ti. Então, vamos ser verdadeiro com eles também. Seja verdadeiro consigo. Então, é o uso consciente, tá aí. Tu não vai conseguir proibir ninguém. Se tu proibir, ele vai conseguir com outra pessoa e aí vai virar uma coisa pior ainda, porque vai esconder de ti. Né? De ti que eu digo mãe, pai é o responsável. Sim. Vai esconder o que tá fazendo. Esconder é muito pior. É muito pior. Eu contei esses dias num texto que eu aprendi a mentir com 5 anos. Porque eu tava na escola, eu comecei a estudar muito cedo, como eu brinquei antes, eu sou a revoltadinha da estrela. E quando eu voltei da escola, meu pai militar, eu tenho 42 anos e um pai militar. Certo. Né? Ele é meu pai é da ditadura. Meu pai viveu a ditadura, ele serviu na ditadura. Então, quando eu voltei da escola, ele, conversando comigo displicentemente, chegou pra mim e me disse assim: tem algum namoradinho na escola? Tem algum amiguinho que tu goste mais? E eu ingenuamente disse pra ele: o fulaninho, eu gosto muito de ficar conversando com ele. Eu tinha 5 anos, né? Eu cheguei em casa, tomei um castigo porque meu pai não era de bater na gente nas condições normais dele, mas o castigo era uma coisa muito bem praticada. E tem que se afastar. Se tu continuar falando com esse menino, eu vou te tirar da escola e tu não vai estudar mais. 5 anos. Ali eu aprendi a mentir. Porque, óbvio, eu continuava conversando com meu amiguinho, tudo, e quando ele me perguntava de novo, eu dizia: não, pai, não tô nem mais na mesma turma. É porque a proibição, justamente, né? Tu proíbe. É a mesma coisa que eu disse assim: tu tá proibida de cortar teu cabelo assim, vamos dizer. Justamente o assado. Ou tá proibido de usar mega hair. Amanhã tu tá lá na loja comprando. Justamente porque, tipo assim, se ela proibiu é porque ela tem inveja. Aí as opções são porque ela tem inveja, porque ela não gosta de mim, ou porque ela, né? Sabe que eu acho... Vou falar um pouco de cabelo agora, mas vou te dizer pra ti. Eu até não sei se isso é tão psicológico. Eu gosto do meu cabelo curto, acho que combina comigo. Mas eu passei a minha infância inteira sem poder cortar o meu cabelo. Porque o meu pai, eu me chamo Perla por causa da cantora, aquela, paraguaia, e ela tinha aquele cabelão. Ele media o meu cabelo pra saber se tava comprido mesmo, se eu não tinha cortado. E então acho que realmente depois de um ato revolucionário da minha, né, que eu me amadureci, o cabelo pra mim sempre foi um ato revolucionário. Sempre fiz cortes e cores e coisas. Quando a gente é muito na nossa infância e adolescência, quando a gente é muito travado ou cerceado, né, que é aquele pai e a mãe que fica em cima assim, tipo, olhando.
quando a gente tem uma primeira oportunidade, a gente se revolta. Ou é no cabelo, ou é na faz tatuagem, ou põe piercing, ou tipo, coisas assim, tipo, pra alguma coisa pra tipo assim, não, essa aqui sou eu. Pra eu poder me identificar com quem eu sou e diferenciar da quem que eu era, porque meu pai vendia meu cabelo. Né? Pelo menos, tipo, essa é a pérola que eu sou. Eu gosto assim, eu quero ser assim. Eu acho que tudo é aprendizado na nossa vida, né, Cris? Não, hoje em dia eu consigo lidar com todas essas coisas. Eu brinco que foi muita carta de perdão escritinha para poder lidar e contar essas histórias de forma mais divertida do que era na época em que isso me parecia algo afrontoso demais. Bom, para a gente não fugir do assunto, a Cris trouxe também nas nossas conversas antes de montar o vídeo um tema que para mim foi uma surpresa muito grande, que essa proteção à vida para a mãe, aquela que recém ganhou o nenê, a mãe que está parindo. Foi muito chocante para mim essa informação. Eu acho que ela passa despercebida dessa mídia que é a proteção à vida e o Setembro Amarelo. E eu fiquei assim bem feliz quando ela disse que ia trazer um pouco desse assunto pra gente. Cris, conta pra nós um pouco dessa história. Porque a mãe, quando ela se torna mãe, que quando nasce a criança, nasce a mãe, né? Até então... né? É tudo flores. Ou muito fantasioso, ou né, fica muito na imaginação, porque tu não tem a criança ali, e por mais que tu cuide de crianças alheias, nunca é a tua, é diferente, muda. Porque daí é contigo, né? E vai com a mãe é tu, no caso. Não tem mais vai com a mãe com outra pessoa. Verdade. No caso, a mãe é tu e acabou. E para muitas mulheres, como a gente vive num país conservador, né? Falar de aborto, por exemplo, meu Deus, né? Não somos assassinos, eu escuto, né? Quando a gente, tipo, mas vamos só falar sobre isso, ninguém vai matar ninguém. Vamos só conversar sobre. Então, a mulher é obrigada a ter a criança. E obrigando uma pessoa a fazer alguma coisa deste calibre, né? Aí a mulher se pega lá com uma criança e ela olha e diz assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Porque a criança só chora, só berra. E até a mãe que planejou o filho, né? Mesmo assim, aí vem o filho, aí nasce a criança de novo, só berra. Que, tipo, pra ela ficar fofinha e cotoca e rindo, vai uns 2 meses, não é assim, né? Quando não é mais também, mas no mínimo 2 meses. Então esse período é muito importante da gente olhar a mãe. Porque a mãe, o que acontece? Ela fica sozinha, geralmente. A gente perdeu o senso de comunidade, né? Então as mães estão isoladas nas suas caixinhas, nas suas casinhas, lá com aquela criança chorando o dia inteiro e sem conseguir dormir, comer e tudo mais. E aí, nesta faixa, é muito comum que se desenvolva alguma questão de saúde mental da mãe, né? Porque daí falta o olhar para a mãe. Porque quando a mulher tá grávida, ela é o centro das atenções. Quando a mulher tem a criança é o centro e ela fica de lado totalmente. E aí é uma coisa muito interessante da gente olhar, que, por exemplo, assim, geralmente o que acontece aqui no Brasil? O pai sai pra trabalhar, porque licença paternidade é 5 dias, a maioria dos homens nem tira. Isso é um dado interessante da gente falar, né? Se fala muito que tem que ser aumentada, mas nem os dias que tem, os homens não tiram esses dias. Eles continuam de trabalhar, ou então tiram, mas não ficam em casa, tá? Não ajudam, né, a mãe. E aí essa mãe fica ali sozinha com essa criança. E essa mãe desenvolve muitas vezes o baby blues, que é aquela tristeza pós-parto que não chega a ser uma depressão, mas pode evoluir. Uma depressão pós-parto, que daí já é a questão assim, que a mãe não consegue olhar a criança como dela, não tem um vínculo, entendeu? É só uma outra pessoa ali que eu tenho que trocar, que eu tenho que alimentar, que eu tenho que fazer tudo, e eu, cadê? Né? Ou então... O que acontece muito é que daí a mãe olha para a criança e aí acontecem casos que não são noticiados, obviamente, por causa do efeito contágio, né? Ou não são noticiados por causa do tabu, não sabemos qual dos dois, né? Mas acontece muito, assim, de mãe que abandona a criança, ou mãe que cria a criança, mas tipo, naquelas, sabe? Ou então, assim, quando essa mãe não recebe o suporte, essa mãe pode sim a vir cometer um ato extremo.
nela mesma, né? Ou para terceiros, porque ela não se dá conta dela, entendeu? E interessante que tu falava que acordei no meio do asfalto e tal. Tenho relatos de mães que, tipo assim, um dia eu tava em tal lugar e do nada acordei e tinha uma criança, sabe? E aí, tipo, eu não lembro como eu cheguei até esse ponto de ter uma criança. E é uma série de fatores, a pessoa não é olhada desde o momento que é gestante. Então, neste caso, grupo de gestantes é bom pra essa mãe ir falando com outras mães, pra ver que, tipo, não é só com ela. Ela vai se sentir acolhida, sabe? Ela não acha, tipo, que vai acontecer alguma coisa muito, sabe? Vai explodir um vulcão na casa dela. Ela vai ver que, tipo, né? E grupos, assim, tipo, de mães, acompanhar a família, né? Instruir o pai, né, nesse caso, a perguntar como é que tá essa mãe, o que ela precisa, né? Porque às vezes o que acontece? O pai, né, chega do trabalho, olha pra mãe e diz assim, cadê minha janta? Né? Parece, nossa senhora, né? Falar pra nós isso assim, parece tipo, Deus o livre, mas acontece muito, né? A gente tem que falar do que é a maioria é assim. E aí a mãe chegou em casa, ela tá lá de pijama, não comeu, não dormiu, né? Ficou só em cima da criança. E aí justamente assim, instruir a olhar, tipo assim, trazer a comida, sabe? Olhar pra mãe. Ou então quando for visitar a casa, sempre digo assim, visite a casa. Não a criança, visite a casa. E sempre pergunte, assim, tipo, se tu pode, se ela precisa de alguma coisa, quer passar no mercado, quer estender a roupa da máquina, varrer a casa, sabe? São pequenas coisas que daí vão tirando a mãe daquele foco do turbilhão, do né? turbilhão, do turbilhão. Eu me recordo que logo na primeira noite, quando o Patrick nasceu, eu passei a noite inteira acordada cutucando, pra ver se ele tava vivo, né? Se ele se mexia. Pra que dormir, né? Naquela semana eu me lembro que eu chorei copiosamente praticamente todas as noites, porque pra mim, se eu morro agora, o que vai ser dessa criança? Né? Ou chorar com a criança chorando, tipo a criança chorando e a mãe chorando junto, tipo, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei o que fazer. E aí, tipo, ninguém olha pra essa mãe. E aí acontece o quê? Daí a mãe diz assim, vou esperar a criança crescer, daí eu vou ter uma vida. Daí a criança tá lá com 10 anos, já tá a mãe lá, né, sem vida, vamos dizer. Aí depois, vou esperar passar a adolescência. A adolescência é, tipo, às vezes um horror, né, porque vem todas as questões acumuladas ali, tanto da mãe quanto da criança, porque a gente transfere, não tem jeito. E aí depois, agora que são adultos, aí chega na adultez, a mulher deixa de lado todas as questões dela e ela comete ato extremo. Também, sabe, mesma questão. Vamos olhar lá desde o início, sabe? Vamos prevenir, porque a gente tem a mania de deixar chegar no último ponto. E aí quando tu vai conversar com um pessoal idoso que tá em depressão e coisa assim, eu tive meus filhos, eu parei. Eu tive meus filhos, eu não trabalhei. Eu tive meus filhos, eu não estudei. Eu tive meus filhos, eu larguei a faculdade. E aí mostrar pra essa mãe que ela não precisa largar a faculdade, né? Ela não precisa largar a vida dela, né? A vida dela não parou porque ela se tornou mãe. A vida dela somou. Ela não pode se anular por nada. Nem por filho, nem por marido, nem por sociedade, nem por trabalho. Né? Exatamente. A anulação, eu acho que a anulação social é um dos fatores que leva as pessoas a acreditar que não tem valor. Né? Claro que também assim, a gente entende que tem um fator social aí, né? Não é toda mãe que consegue fazer tudo isso, porque às vezes realmente a mãe tem que parar realmente a vida, porque a gente vive numa sociedade desigual. A gente vive numa sociedade onde a mãe às vezes precisa sim fazer isso, porque senão vai fazer como, né? Mas o que a gente precisa olhar é que além da gente lutar por políticas públicas melhores para a maternidade, porque precisa, né? A gente tem que olhar lá desde quando a mãe está gestante, sabe? Muito mais daquela consulta mensal com o ginecologista que ele diz, oi, tudo bom, enfia 2 dedos e vai embora. Porque é isso, né? É isso aí. Realmente. Ou tira a pressão, acho que só esqueci isso. Mas é tipo, tira a pressão, deita lá na maquinha. E bota pra ouvir se tá batendo o coraçãozinho. E deu, vai embora. Tipo, é isso aí. E muito mais, sabe? Acompanhar. Então, grupos de mães são muito bons da gente estar fazendo e fortalecendo essas mulheres desde a gestação, para que elas mesmas entre si criem um vínculo. Na realidade, voltar a alguns costumes. Senso de comunidade precisamos. Voltar a alguns costumes. Tendas vermelhas. Né? Ativar a união, a conversa, eu acho que isso é muito positivo. Dentro desse estudo sobre a prevenção à vida que a gente estava fazendo,
o Ellen Dunker, né? Ele comenta que um dos grandes fatores é essa, né? Falta de comunidade. Né? Porque tem um ditado africano que diz que é preciso uma vila para criar uma criança. Né? E aí eu fico pensando, judiado, né, pra mãe sozinha lá na sua caixinha, porque realmente, assim, aí a criança vai pra escola e ela tem outras pessoas ali, geralmente a escolinha, interessante a gente falar disso porque ela é muito mal vista, né, na sociedade moderna, que tipo, terceiriza o filho. Eu já não penso assim. Eu penso que é um bom jeito da mãe ali daqui a pouco conhecer outras mães, e entende? E aí junto com a professora, e aí a professora tem a fono na escola, tem não sei quem, e ela vai pegando alguém ali, sabe? Apoio. Rede de apoio. Rede de apoio, exatamente. Assim, é difícil, nem todas as mães conseguem, tu tem que ter alguma certa estabilidade financeira para conseguir fazer esses jogos e tal. Então, assim, para as mães que não têm, a escolinha pode ser esse elemento que comece a trazer ali, entendeu? Começa por ali. Porque eu enxergo muito julgamento, né? E a maternidade, assim, é carregada de julgamento. Acho que, tipo, nós somos todos, né? Mas na maternidade parece que é duplicado o negócio, sabe? Tipo, a mãe, coitada, ela já se julga, a mãe já se culpa, a gente não precisa culpar a mãe também. Ela já vem com a faixinha, tem que ser a mãe do ano, né? Sim, ela já tá se sentindo culpada, não tem necessidade da gente ainda, sabe? Ai, a mãe amamentou, que bom. A mãe deu mamadeira, que bom. Estão os dois alimentados, próximo. Né? A mãe deu papinha, que bom. A mãe deu frutinha, que bom. Estão os dois alimentados, próximo. Eu sempre penso assim, a mãe botou pra dormir no quarto dela, que isso é polêmico pra caramba, né? Nossa. Ou botou pra dormir no outro quarto. Estão dormindo tranquilo as crianças e a mãe? Ok, próximo, sabe? A gente tem que tirar o foco do julgamento por curiosidade, que é o que a gente faz, do bem-estar. Eles estão bem? Próximo, sabe? Deu, acabou, sabe? Ou então assim, porque a gente tem muito isso, sabe? A criança mais velha é quem cuida do bebezinho. Mas a família tá bem organizado, a criança mais velha tá feliz em daqui a pouco cumprir esse papel de auxiliar a mãe. Tá todo mundo bem na família? Ok, próximo. Porque a gente tem, assim, às vezes o julgamento da nossa caixinha, que acontece muito com quem, por exemplo, estuda, faz alguma graduação na área da saúde, que vê lá na caixinha que diz tal coisa. Ai, meu Deus, se não encaixou. Né? Ai, meu Deus. Então a gente tem que ver mais, sabe? E isso, o trabalho em comunidades abre muito a nossa cabeça. Porque às vezes tu vai numa casa que tem 2 quartos só. E tem 4 filhos. Tá? Tão limpos, tão alimentados e a família consegue levar uma vida assim dentro dessa configuração. Tá ótimo, sabe? Porque daí a gente vai a gente tem que parar com isso, sabe? Quando eu digo a gente, eu me coloco no meio, porque volta e meia a gente dá uma escorregada também, né? É um ser humano, né? E aí a gente tem que justamente parar com essa questão do julgamento, porque o julgamento e apontar o dedo é o que leva, daqui a pouco, né, grupos de risco, né? E aí idosos, adolescentes, mães, obesos também, muito, né, nesse grupo de risco. Pessoal LGBTQIA+, essas pessoas, elas estão num grupo de risco porque elas são pessoas vulneráveis por conta do julgamento de outras pessoas. Pessoas obesas acontece muito. Eu tava na rua com um obeso, isso aconteceu, tá? Fato real, assim. Eu tava na rua com um obeso e ele era meu paciente e a gente tava justamente buscando a autonomia dele, entendeu? Ele tinha que ir no banco, ele não passava na porta, então ele tinha que ter coragem para pedir pro guarda, a gente tava trabalhando todas essas questões. E quando a gente tava indo, uma menina parou nós, assim, disse assim, o que tu tá fazendo com esse gordo? Pra mim, tipo, ele é rico? É de não acreditar, porque aconteceu comigo, que eu posso falar. E aí eu lembro, assim, que eu saí totalmente do meu papel de terapeuta, assim, fiz um escândalo, acho que foi poucos escândalos que eu fiz na rua, assim, com desconhecidos. Eu fiz um escândalo, tipo, quem que tu é? Quem que tu acha que tu é? Por causa dessas merda que nós estamos assim, sabe? Tipo, briguei muito. E foi bom até essa briga que foi terapêutica pro meu paciente. Que bom, desculpa. Não era assim. Mas olha só o que acontece com a gente, sabe? Tipo, uma estranha, nunca tinha visto. Eu ainda perguntei, tipo, tu conhecia, né? Porque vai saber, né? Daqui a pouco mais namorada, nunca se sabe, né?
disse, não, nunca vi na vida. Então, olha o nível que a gente tá de julgar as pessoas. E eu penso assim, se esse menino não tivesse acompanhamento, o que teria sido da vida dele? Porque ele já tava em risco, entende? Ele já tinha dito, ele já tinha verbalizado. Isso é uma outra coisa que a gente fala bastante. Quem fala, faz. No Rio Grande do Sul é muito comum que cão que ladra não morde, não sei mais o que lá que tem de dito gaúcho, assim. E isso é uma coisa muito importante da gente falar. Quem fala, faz. Com certeza. A OMS mais ou menos diz que vai de 8 a 20 vezes, 8 a 20 tentativas antes de chegar ao ato em si. Então a gente tem 20 chances de salvar. E o que a gente faz? Ah, não, nem vai fazer. Ai, porque fulano se matou e ninguém nem sabia nada de nada. Tá, peraí, calma, vamos analisar a vida do fulano, né? Daí a gente vai lá analisar, a gente vê que daqui a pouco, assim, ele não falou, mas ele já tava deixando pistas e tal, que não, as coisas não estavam muito bem, sabe? E tem pessoas que planejam metodicamente, tem pessoas que é no impulso, não dá pra gente colocar todo mundo ali na mesma caixinha. Exatamente. Bom, quero te agradecer, Cris, realmente pra gente foi espetacular. Muito obrigada. De coração, obrigada por trazer tanto conteúdo, contribuir tanto pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tragam mais perguntas que quem sabe a gente traz a Cris de novo para responder para vocês. Foi assim muito positivo. Obrigada de coração por você estar assistindo e, como a gente falou aqui, busque ajuda. Procure um terapeuta. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Peça ajuda. Comente 188, liga. Isso, tem atendimento online também no CVV, se a pessoa às vezes não quer ficar no telefone, que eu vejo que às vezes é uma barreira, aí tem a questão que tu pode digitar, que às vezes é mais fácil escrever, né? Entendo isso. Então não tem porquê, vai lá online que tem atendimento também. Tá bom, gente, obrigada, um beijo grande. Beijo, até mais.